A história do profeta Elias é uma das mais intensas e impactantes de toda a Bíblia. Um homem que enfrentou reis, desafiou multidões, clamou por fogo do céu e fez a chuva voltar após anos de seca. Mas Elias não foi apenas um profeta de milagres. Ele também enfrentou o medo, o cansaço, a solidão e o esgotamento. Neste vídeo, vamos explorar em detalhes a vida desse homem de Deus que, mesmo com todas as limitações humanas, foi usado poderosamente para trazer o povo de volta à aliança com o Senhor. Prepare-se, porque a jornada de Elias vai te confrontar, encorajar e mostrar que Deus usa até os mais cansados para cumprir propósitos eternos. Elias surge repentinamente em 1 Reis 17, vindo de Tisbe, uma cidade quase desconhecida. Não há genealogia, nem introdução extensa, apenas um homem que aparece diante do rei Acabe para declarar: tão certo como vive o Senhor, diante de quem estou, não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Com essa única frase, Elias desafia diretamente o rei mais perverso que Israel já teve, casado com Jezabel, uma mulher que trouxe o culto a Baal para o centro do povo de Deus. Elias não chega pedindo permissão, nem tentando ser aceito. Ele aparece com autoridade vinda do céu, anunciando juízo e despertando um confronto espiritual que mudaria a história da nação. Após sua ousada declaração, Elias é instruído por Deus a se esconder junto ao ribeiro de Querite, onde ele seria sustentado por corvos que traziam pão e carne. Quando o ribeiro seca, ele é enviado a Sarepta, cidade estrangeira, onde encontra uma viúva prestes a morrer com seu filho por falta de alimento. Ali, Elias profetiza que a farinha e o azeite da casa daquela mulher não acabariam até que a chuva voltasse. E assim acontece. Mesmo fora de Israel, Elias é usado para realizar milagres e sustentar vidas. E mais uma vez, Deus mostra que seu cuidado não depende de posição, riqueza ou nacionalidade. O profeta, escondido e sendo preparado no secreto, está sendo lapidado para um confronto ainda maior. Esse confronto acontece em 1 Reis 18, no Monte Carmelo. Após 3 anos de seca, Elias retorna e propõe um desafio aos profetas de Baal. Diante de todo o povo, ele diz: e até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, se Baal é Deus, sigam-no. É o momento da decisão. Elias permite que os 450 profetas de Baal clamem primeiro. Eles gritam, dançam, se cortam, mas nada acontece. Então, Elias reconstrói o altar do Senhor, derrama água sobre o sacrifício e ora com fé. O fogo do céu desce, consome o holocausto, a madeira, as pedras e até a água. O povo se prostra, dizendo: só o Senhor é Deus. Elias vence não pela força do braço, mas pela intimidade com o Deus que responde com fogo. Depois disso, Elias ora para que a chuva volte à terra. E mesmo antes de ver qualquer nuvem, ele insiste 7 vezes em oração. Quando finalmente uma pequena nuvem aparece no céu, ele sabe, e a promessa está se cumprindo. A fé de Elias não depende do que os olhos veem, mas do que o coração crê. Ele corre à frente da carruagem de Acabe, em uma demonstração de força sobrenatural. Tudo parece indicar que a nação foi restaurada e que agora Elias viverá um tempo de paz. Mas não é o que acontece. Jezabel, furiosa com a derrota dos profetas de Baal, manda uma mensagem: e amanhã, a esta hora, farei com você o que você fez com eles. Elias, que enfrentou 450 homens sozinho, agora foge de uma ameaça. Ele entra em um profundo estado de medo e desânimo. É aqui que a narrativa muda completamente. O homem que viu o fogo cair do céu entra no deserto e diz: e já basta, Senhor. Tira a minha vida. Elias não está apenas cansado fisicamente. Ele está esgotado emocional e espiritualmente. Ele sente que falhou, que tudo foi em vão. Se deita debaixo de um zimbro e deseja morrer. Mas Deus não o repreende. Ele envia um anjo com pão e água, e diz: come, porque a jornada é longa. Esse detalhe é poderoso. Deus não oferece um sermão, mas alimento e descanso. Elias, com sua humanidade exposta, é cuidado com graça. Isso nos ensina que mesmo os mais fortes precisam parar,
comer e dormir. Que até os mais espirituais enfrentam dias escuros. Fortalecido, Elias caminha 40 dias até o Monte Horebe, o mesmo Sinai onde Deus falou com Moisés. Ali, ele se esconde numa caverna. Deus pergunta: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E o profeta derrama seu coração: "Tenho sido zeloso, mas estou sozinho. Todos abandonaram tua aliança." Então, Deus se manifesta. Mas não em um terremoto, nem no fogo, nem no vento forte. Ele vem em um sussurro suave. Elias percebe que o Deus que envia fogo também fala no silêncio. Que o sobrenatural nem sempre é barulhento. Que a intimidade é construída no secreto. E é ali que Deus renova o chamado de Elias, manda ungir novos líderes e revela: "E ainda deixei 7.000 em Israel que não se dobraram a Baal." Elias, então, volta ao ministério com uma missão renovada. Ele unge Eliseu como seu sucessor, realiza novos milagres, confronta Acabe novamente por causa da injustiça contra Nabote, e prepara o caminho para a próxima geração profética. Sua história termina de forma gloriosa. Em 2 Reis 2, ele é levado aos céus em um redemoinho, com cavalos e carros de fogo. Um fim que combina com a intensidade de sua vida. Elias não provou a morte. Ele foi arrebatado diante dos olhos de Eliseu, deixando para trás um legado que continuaria através de seu discípulo. E muito tempo depois, aparece ao lado de Moisés no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus. Isso mostra que seu chamado não terminou com sua subida aos céus. Elias continua sendo uma referência profética até o fim. O estudo da vida de Elias nos ensina lições profundas. Primeiro, Deus usa pessoas comuns com corações rendidos. Segundo, milagres não isentam ninguém de crises emocionais. Terceiro, o cuidado de Deus alcança até os que estão querendo desistir. E quarto, o chamado é maior do que o momento. Elias enfrentou montanhas, desertos e cavernas, mas nunca deixou de ser profeta. Ele nos mostra que a fé verdadeira não é ausência de medo, mas continuar mesmo com medo. Que Deus é tão presente no fogo do Carmelo quanto no sussurro de Horebe. Que há um tempo para confronto, e um tempo para descanso. E que o mesmo Deus que envia corvos no deserto, envia carruagens de fogo no fim da jornada. Se você está em uma fase de confronto, ou em um momento de caverna, saiba, e Deus ainda está com você. Ele ainda fala. Ele ainda envia pão e água. Ele ainda restaura chamados. E ele ainda levanta profetas que não se dobram, mesmo quando tudo parece perdido. A história de Elias é a história de quem não desiste, mesmo quando pensa que já acabou. Porque Deus sempre tem um novo começo preparado para aqueles que confiam em sua voz, seja ela em meio ao fogo, ou num sussurro suave que só os íntimos conseguem ouvir.